Olá, turma! Vamos para mais uma aula de biologia para o terceiro ano do ensino médio. Na aula de hoje, vamos usar nosso módulo de revisão, ok? Será revisão dos conteúdos do primeiro e do segundo ano. Então, lá no módulo 2, a gente fechou com aqueles conteúdos, com assunto falando sobre doenças contagiosas e não contagiosas, doenças incidentes, falamos um pouquinho de pandemia, endemia, epidemia, endemia e pandemia. Falamos um pouquinho sobre esses trechos, sobre esses assuntos, e deixei para vocês uma atividade lá na plataforma, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso aí. A aula de hoje, o conteúdo da aula de hoje, será do módulo de revisão, ok? Que seria o módulo 3, né? Que é um módulo de revisão. Vamos começar com o assunto seguinte, é muito simples essa introdução. Como tudo começou? Começou como? Vamos lá, dar sequência? A origem do universo. Então, uma das teorias mais aceitas é que o universo teria se originado a partir de uma grande explosão que aconteceu no universo, formando todos os corpos celestes que conhecemos hoje, né? Como estrelas, planetas, gases, poeira, cometas, asteroides e assim por diante. Todo esse conteúdo, né? Toda a galáxia, as galáxias foram construídas, formadas a partir dessa grande explosão chamada Big Bang. Eu trago para vocês só um gifzinho para a gente mostrar esse aspecto, né? Essa característica que o homem delegou, que o homem criou uma hipótese de como teria se originado o universo, ok? Então, a partir daí, surgiu os planetas e o que a gente conhece hoje como o sistema solar. A gente tem aqui o posicionamento e os planetas do nosso sistema solar. Então, a gente tem essa estrela central aí, que seria o Sol, lembrando que existem outras inúmeras estrelas, são classificadas como estrela por ter luz própria. A gente tem aqui a formação de 8 planetas, entre eles planetas rochosos e planetas gasosos, que estão em órbita, girando ao redor do Sol, ok? A gente tem como constituição aí também das luas, ok? Então, vamos lá. A gente tem aqui Mercúrio, que é o primeiro planeta do sistema solar, mais próximo à região do Sol, lembrando que é um planeta rochoso. A gente tem aqui Vênus, que é um planeta rochoso também, com essa incidência de luminosa, pois ele não é uma estrela, é um planeta, então não tem luz própria. Esse aspecto do luminoso dele é porque ele tem uma atmosfera muito densa, então ele retém muito bem o calor. A gente tem um planeta Terra, que é o planeta conhecido hoje por ter água nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Logo depois dele a gente tem Marte, que é esse planeta vermelho, por ter grande quantidade de dióxido de ferro, que seria o ferrugem, né, que dá esse aspecto avermelhado do planeta, também chamado de planeta vermelho. Esses 4 primeiros planetas aqui são planetas rochosos, lembrando que a gente tem um satélite natural aqui da Terra, que seria a Lua. Logo depois a gente tem Júpiter, que é esse planeta gasoso, o maior planeta do nosso sistema solar. É um planeta caracterizado hoje como gasoso, pois não se descobriu ainda sua massa, sua parte interna, seu núcleo, ok? Logo depois, a gente tem aqui Saturno, que é esse planeta com anéis predominantes, ok? Formado aí de rochas. Logo depois dele, a gente tem Urano e Netuno, que são planetas mais distantes, também chamados de também planetas gasosos, ok? Lembrando que Plutão saiu da categoria de planeta, ele é classificado agora como planeta anão. Por quê? A sua massa não confere mais com a massa do planeta. Então, em 2006, ele saiu dessa categoria de planeta, ok? Vida na Terra. Vamos entender agora como surgiu o planeta Terra, já vimos que foi a partir do Big Bang, mas como essa massa rochosa deu origem a essa diversidade de ser vivo. Vamos entender essa teoria aqui segundo os cientistas. A Terra formou-se há cerca de 4,5 bilhões de anos e acredita-se que sua massa aumentou ao atrair por gravidade matérias que giravam ao seu redor. Essa matéria constantemente compactada, produziu altas temperaturas em todo o planeta. Então eu mostrei aqui como seria o aspecto do planeta Terra no seu momento de origem. Muito quente, não existia seres vivos, apenas aí alguns gases, ok? Vamos falar um pouquinho agora mais da parte biológica, né? Biologia é o estudo dos seres vivos. Esse é o significado do nome. E o que é um ser vivo?
Quais são as características que definem aquele indivíduo como um ser vivo? Por que que os vírus eles não são classificados como um ser vivo? A maioria dos cientistas não consideram vírus como um ser vivo, porque eles não participam de uma dessas categorias que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Esse assunto é bem tranquilo, a introdução é maravilhoso. Vamos lá. Reação a estímulo. Então, todo ser vivo precisa reagir ao estímulo. Esse estímulo pode ser diversos. Então, um exemplo nosso. Quando o ambiente está muito quente, a nossa reação ao estímulo é a transpiração. E para que transpirar? O ato de transpirar ajuda ao nosso corpo a diminuir essa temperatura. Então, se eu estou transpirando, o nosso corpo, por exemplo, tem que estar uma temperatura de 35, 36 graus Celsius, para que seu elevado grau não cause problemas em nosso corpo, como desnaturação de proteínas e assim por diante. Então, se eu estou numa região, por exemplo, de 40 graus Celsius, nosso corpo começa a transpirar com a finalidade de pegar esse calor que está em nosso corpo e evaporar junto com o suor. Então, é uma adaptação que a gente tem ao ambiente. Isso é uma coisa boa, né? É uma característica evolutiva que adquirimos e nos faz nos manter vivos no ambiente que estamos hoje. Então, essa é uma característica do ser vivo. Eu dei só um exemplo, mas existem diversos outros exemplos, ok? Vamos lá. Ser formado por célula. Não importa se o indivíduo é unicelular ou se ele é pluricelular. Isso não importa. Não importa se o indivíduo vai ter a presença da carioteca, que é a membrana que delimita e formar um núcleo, ou não. Então, ele pode ser uni ou pluricelular, pode ser eucarionte ou procarionte. Sendo formado por célula, é uma das categorias que definem ele como sendo um ser vivo, ok? Vamos para a próxima. Composição química. Então, ele não vai ter uma composição química muito simples. A nossa composição química, a composição química dos seres vivos é uma composição mais complexa. A gente tem aí a presença do material genético, que pode ser DNA ou pode ser RNA. Vimos aí mais uma característica que define os seres vivos. Outra característica que é o metabolismo, que é o funcionamento do corpo. A própria célula tem essa função metabólica, né? Cada uma daquelas organelas, que é um assunto fantástico, espero que vocês gostem de citologia, porque é um assunto que cai muito no Enem, citologia. Então, todas aquelas organelas ali têm uma função importante. Se uma daquela parar de funcionar, o metabolismo celular ali deixa de acontecer de forma eficiente. Então, o metabolismo é o funcionamento aí do indivíduo, do corpo do indivíduo, dos órgãos e assim por diante. Homeostasia, que é o equilíbrio do corpo, o equilíbrio do indivíduo. Homeostase quer dizer equilíbrio, ok? Ciclo de vida. Quando eu falo de ciclo de vida aí, eu quero... não chegou ainda não. Ciclo de vida, eu quero me referir à continuidade, né, do indivíduo naquele ambiente. Então, ele nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Mas não é necessário que esse ciclo de vida aconteça exatamente, ok? Nessas três etapas, ou nessas etapas, nascer, crescer e morrer, ou reproduzir e morrer. Lembrando aqui em relação ao ciclo de vida, e alguns organismos eles passam ou não por processo de metamorfose, que são mudanças que vão acontecer no seu corpo durante o seu desenvolvimento. Outra característica importante são os tipos de crescimento do indivíduo, ok? Outra característica que vai definir um ser vivo seria aí a reprodução. Lembrem que a reprodução vai ser importante para a continuidade da espécie no ambiente. Essa reprodução pode ser sexuada ou pode ser assexuada. Lembrando, reprodução sexuada é quando eu tenho junção de material genético. Assexuada, sexuada é quando eu tenho introdução, ok? Do gameta no órgão reprodutor feminino. Já estou em outro assunto ali já. E no órgão reprodutor feminino. E reprodução assexuada é quando ele não precisa do outro para se reproduzir. Sozinho aquele indivíduo consegue. Como, por exemplo, a divisão binária que acontece nas bactérias. Elas se dividem sozinhas. Então, não dependem de outro para se reproduzir. Então, não tem macho e fêmea. Sozinha ela se reproduz. Já a reprodução sexuada, ela não consegue se reproduzir sozinha. Então, o macho coloca na fêmea lá, introduz na fêmea o espermatozoide para que aconteça a fecundação, ou essa fecundação pode acontecer fora do corpo do indivíduo, ok? Que a gente chama de fecundação externa. Vamos lá. Hereditariedade, a gente vai falar um pouquinho aí sobre o DNA.
Então, a hereditariedade vai estar relacionada aí com a reprodução, né? Essa passagem dessa carga genética para o indivíduo. E essa hereditariedade vai sofrer algumas mutações, né? Essas mutações podem ser boas ou ruins. As mutações ruins são aquelas que deixam o indivíduo inapto ao ambiente, ele não consegue se adaptar, tem alguma mutação ruim, ok? Por exemplo, uma mutação ruim no DNA, o mal de Alzheimer, é uma mutação genética, então não tem melhora, não tem correção, e ela é perpetuada durante a geração daquela família. Já uma hereditariedade aí, uma mutação boa, eu posso dizer, por exemplo, uma mutação em relação à resistência daquele indivíduo no ambiente, com uma mutação relacionada à camuflagem, a mudança no seu tom de pele, então ele consegue se camuflar bem, é uma mutação boa, ok? Então esses são alguns aspectos aí que definem aquele ser vivo como um indivíduo, vivo, ok? Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre os níveis de organização dos seres vivos. Muito simples esse assunto, é assunto lá do início do 8º ano também, então esse é um assunto só introdutório. Então, todo ser vivo ele é formado por átomos. Esses átomos vão formar moléculas. Essas moléculas, por exemplo, podem constituir o DNA, a membrana celular e assim por diante. Todas essas moléculas se agregam formando uma outra unidade, que seria os organoides ou as organelas. Que organelas são essas, professoras? Lisossomo, retículo endoplasmático. Ai, meu Deus, não quer me focalizar, não. Retículo endoplasmático, lisossomo, ribossomo e assim por diante. Então, várias moléculas vão formar uma organela. Várias organelas juntas, trabalhando com a mesma função, vai formar uma célula. Aqui a gente tem a representação da célula. Várias células juntas, trabalhando com a mesma finalidade, tendo os mesmos aspectos físicos. Eu vou chamar de tecido, como tecido muscular, tecido ósseo, tecido nervoso. Vários tecidos juntos vão formar um órgão, como por exemplo o encéfalo, como por exemplo o osso. Vários órgãos juntos vão formar um sistema, como por exemplo o sistema nervoso, o sistema esquelético, e todos os sistemas trabalhando junto vão formar aí o indivíduo. Bem simples, né? Esse momento de introdução do conteúdo. Agora vamos ver um outro trecho, também muito simples. Vamos falar um pouquinho sobre métodos científicos. A gente está passando por um período, por exemplo, de pandemia, onde se está procurando descobrir perdão, falei, ó, de tanto falar com vocês, a garganta acaba secando. Um momento de pandemia sobre a Covid, e se pesquisa sobre uma vacina. Por que está demorando tanto a vacina? Se foi descoberta essa doença em dezembro de 2020, e já estamos em agosto de 2020, não, em dezembro de 2019, por isso Covid-19, dezembro de 2019, já estamos em agosto. E agora que estão se testando vacina, por que tanta demora? 6 meses? Porque essa vacina precisa passar por alguns métodos científicos, algumas observações, testagens e assim por diante. E quais são os métodos científicos? Vamos entender agora, e atenção, que esse é um assunto que também cai no Enem, ok? Cai assim, não de forma mais sutil, mas acaba atrapalhando um pouquinho a interpretação se vocês não souberem cada uma das etapas e funções, ok? Vamos lá. Vou sair da frente para vocês observarem somente lá a TV. Ó, primeiro faço uma pergunta, né? Uma pergunta qualquer. Por que a grama nasce em locais de terra mais escura? Qualquer coisa, qualquer pergunta. Você achou curioso aquilo ali? Por que as baratas voam? Por que as formigas gostam de sair durante a noite? Um exemplo, você está fazendo uma pergunta, ok? Vamos lá. Você vai pesquisar sobre esse assunto, vai procurar alguns artigos ou livros que falam sobre esse tema e vai formular uma hipótese. Essa hipótese é uma resposta. Tipo, as formigas saem durante a noite porque não tem predadores. Essa é uma resposta que eu estou dando. Mas será que a minha resposta ela é correta? As formigas só saem à noite porque não tem predador? Eu criei uma hipótese, criei uma resposta, mas não quer dizer que essa minha resposta esteja certa. E aí vai acontecer a próxima etapa. Vamos lá. A gente vai testar a minha hipótese. Eu vou ter que arrumar um meio para testar essa hipótese.
ok? E esse teste tem que ser em duas situações. É como está acontecendo agora com a vacina para testagem, uma vacina contra a Covid está sendo testada. E como é que está sendo esse teste? Está sendo feito um grupo controle e um grupo teste. O que é isso? Essa vacina está sendo testada apenas em um grupo. O outro grupo está recebendo uma outra substância qualquer, como se fosse um soro fisiológico. Então, algumas pessoas estão recebendo realmente a vacina e a outro grupo não está recebendo nada, que é justamente para saber se está sendo eficiente essa vacina. Então, se as pessoas que receberam esse soro fisiológico estão contraindo a Covid, quer dizer que esse grupo está sendo apenas de teste. Está dizendo assim, olha, o soro também não resolve não, ok? E aquelas pessoas que estão recebendo a vacina exatamente, essas estão sendo testadas de verdade. Então, toda vez que for fazer um teste, a gente tem que fazer os dois, com esses dois testes. Um verdadeiro e outro apenas de observação, ok? Vamos lá. Depois, esse teste vai ser analisado entre o grupo teste e o grupo controle. E o resultado ou conclusão da hipótese a gente vai ter e a gente vai ter a conclusão final. Se por acaso os resultados não forem referentes à minha hipótese, qual era a minha hipótese? Eu disse lá no início o seguinte, como um exemplo, a formiga só sai à noite porque não tem predador. Eu vou testar isso aí. Se de repente eu testei referente... Ai, não quer me focalizar. Referente, pronto. Eu testei referente à formiga em relação ao predador e não deu certo, a minha resposta estava errada, eu vou ter que voltar para a hipótese e criar uma outra resposta, ok? Esses são os métodos científicos. Pergunta, pesquisar sobre o assunto, formular uma hipótese, que é formular uma resposta. Eu vou testar a minha resposta e eu vou fazer uma conclusão em relação a essa. Lembrando que quando eu for testar, tem que ter o grupo teste e o grupo controle. Qual foi o meu resultado alcançado? Eu tive uma conclusão correta? Se eu não tive uma conclusão correta, eu vou ter que voltar lá na hipótese e fazer uma outra resposta referente. Agora, gente, vocês vão ter aí uma atividade do livro para concluírem, para responderem, uma atividade do livro de revisão. Página 4 e página 5 do livro de vocês, ok? Agora vocês vão ficar, agora vocês vão ficar com a correção da atividade. São duas atividades que foram das aulas anteriores, falando sobre degradação do meio ambiente, falando sobre o assunto que a gente falou sobre pandemia, epidemia, falou um pouquinho sobre essas doenças. Agora fiquem com a correção da atividade, ok? Cheiro! Vamos agora, turma, fazer a correção da atividade do nosso módulo 2 do livro, ok? Foi um assunto do módulo 2, foi uma correção de uma atividade que foi online na plataforma na data 30/7. Esse assunto foi sobre desequilíbrios ambientais. Vamos então prosseguir. Primeira questão. A eutrofização pode ser definida como um processo. Lembram o que é eutrofização? Espero que lembrem para conseguir responder aqui as questões. Vamos corrigir comigo. Causada exclusivamente pelo homem, em razão do aumento do crescimento de esgoto nos recursos hídricos. Exatamente, pelo crescimento do número da quantidade de esgoto, de dejeto, de matéria orgânica. Mas ela não é causada apenas pelo homem, exclusivamente pelo homem. Pode também ser pela natureza, principalmente quando a gente tem excesso de chuva e a gente tem grande quantidade de matéria orgânica vindo de matas ou de regiões mais florestadas, ricas em nutrientes, e ir para um curso de um rio ou de um lago. Então, essa alternativa está errada por esse motivo. Letra B. Causada pelo homem ou de origem natural. Então, agora sim, essa alternativa vem com a melhor definição aqui. Em que se observa um aumento na concentração de matéria orgânica na água. Em consequência disso, vai aumentar o número, agora eu estou explicando, viu gente? Não estou lendo mais não. Em consequência disso, vai aumentar o número de algas que vão acabar tirando o oxigênio da água, ok? O aumento das algas. E, por consequência disso, essa retirada desse oxigênio, ou então, muitas vezes, até a liberação de algumas toxinas na água, fazem alguns animais aquáticos morrerem, como, por exemplo, os peixes, que realizam respiração branquial. Então, a alternativa da letra B é a alternativa correta. Por que a letra C está errada? Causada pelo aumento exagerado de algas em decorrência do aumento de esgoto doméstico.
Então, causada pelo aumento exagerado de algas, mas de onde vai vir essa alga? Ou de onde vai vir o esgoto? Causada por quê? Não é somente isso, ok? Então, ela tem essa origem aqui, natural ou não, por conta da grande quantidade de matéria orgânica, essas algas vêm crescendo muito, porque tem muito nutriente, então elas conseguem se reproduzir com facilidade. Provocado pelo aumento exagerado de bactérias que liberam toxinas na água, não é o caso aí da eutrofização, ok? Letra E, exclusivamente natural, também a gente já sabe que não é exclusivamente natural, nem exclusivamente causada pelo homem. Vamos então agora para a segunda questão, uma questão do Enem, bem interessante essa questão. O despejo de dejetos de esgoto doméstico e industriais vem causando sérios problemas aos rios brasileiros. Esses poluentes são ricos em substâncias que contribuem para a eutrofização de ecossistemas, que é um enriquecimento da água por nutrientes, o que provoca um grande crescimento de bactérias e, por fim, podem provocar escassez de oxigênio. Uma maneira de evitar a diminuição da ocorrência da concentração de oxigênio no ambiente uma maneira de evitar a diminuição. O que a gente pode fazer para não diminuir a quantidade de oxigênio nesses ambientes eutrofizados? Então, aquecer a água dos rios. Gente, aquecer a água dos rios para aumentar a velocidade de decomposição dos dejetos? Nunca. Se eu aumento se eu aqueço a água dos rios, muitos animais que estão ali, como os peixes pecilotérmicos, eles vão morrer por conta dessa variante de temperatura. Animais pecilotérmicos não conseguem manter a temperatura do corpo, então por esse motivo vai morrer. Letra B, retirar do esgoto as matérias ricas em nutrientes. O que é que ele diz aqui? Retirar do esgoto essas matérias é o esgoto ser tratado. Isso é o principal, ok? Porque muitos deles não são tratados. Para diminuir sua concentração nos rios. Confere aí comigo. Resposta correta, letra B. Adicionar bactérias anaeróbias às águas dos rios, que elas sobrevivam mesmo sem oxigênio. Gente, a gente tem que resolver o problema. Não seria colocar bactérias, que as bactérias vão ficar vivas, então não vai ter problema. Não é isso, ok? Bactérias anaeróbias são aquelas que sobrevivem sem a presença de oxigênio. Substituir produtos não degradáveis por biodegradáveis para que as bactérias possam utilizar os nutrientes. Não, a gente tem que corrigir esse problema. Não tem relação. Se continuar colocando o esgoto, vai resolver o problema? Não. Aumentar a solubilidade dos objetos no esgoto para que os nutrientes fiquem mais acessíveis às bactérias. Também não, né, gente? Quando eu falo aqui em aumentar a solubilidade, quer dizer, para que os dejetos ali se dissolvam mais rápido, também não. Também não é uma alternativa aí correta, ok? Vamos lá. Próxima. Terceira questão. Assinale apenas a alternativa que apresenta características referentes ao fenômeno chamado inversão térmica. Lembra da inversão térmica, que era aquela camada de poluente que ficava no ambiente e era impedida pela diferença de temperatura em se dissipar pela atmosfera? Então vamos lá. O que seria a inversão térmica? Fenômeno climático que ocorre nos centros urbanos, principalmente em cidades com elevados graus de urbanização, nas quais as temperaturas aumentam bastante comparado às zonas rurais. Isso não existe. Não está relacionado aí ao aumento de temperatura de forma tão exorbitante assim. Talvez essa questão esteja falando aí de ondas de calor, que existe essa diferença, essa variante. Então vamos agora para a letra B. Fenômeno no qual há o aumento da temperatura do planeta em decorrência da retenção do calor por alguns gases presentes na atmosfera. Quando ele fala aqui em retenção de calor por gases presentes na atmosfera, acredito que essa frase aí está se referindo ao efeito estufa, ao aumento do efeito estufa provocado pelo excesso de poluentes, ok? Vamos agora para a letra C. Fenômeno atmosférico comum nos centros urbanos industrializados, no qual o ar frio é impedido de circular por uma camada de ar quente
alterando as temperaturas. Por esse motivo, os gases não se espalham na atmosfera. Então, a resposta correta aqui é a letra C. Vamos agora para a letra D. Fenômeno causado pela poluição atmosférica, principalmente em decorrência da queimada de combustíveis fósseis, causando graves problemas ambientais e nas cidades. Então, principalmente aqui esses combustíveis fósseis, a gente poderia falar um pouquinho aí sobre as chuvas ácidas. Esse seria o principal causador aqui relacionado a essa frase. Vamos agora para a próxima questão, que seria aí a quarta, né? Eu coloquei, na verdade, primeira, segunda seria a quarta questão. Vamos lá para a quarta. Em 1872, Herbert criou o termo chuva ácida, descrevendo precipitações ácidas em Manchester, após a Revolução Industrial. Trata-se do acúmulo demasiado de dióxido de carbono e de enxofre na atmosfera, que ao reagir com compostos dessa camada, formam gotículas de chuva ácida e partículas de aerossóis. A chuva ácida não necessariamente ocorre no lugar poluído, pois tais poluentes, ao serem lançados na atmosfera, são levados pelos ventos, podendo provocar a reação em regiões distantes. A água, de forma pura, apresenta pH igual a 7, e ao contatar agentes poluidores, reagem modificando seu pH, tornando ele 5,6 e até menos que isso, o que provoca reações deixando consequências. O texto aponta um fenômeno atmosférico causador de grandes problemas ao meio ambiente, a chuva ácida. Esse fenômeno tem como consequência o quê? Quais são as consequências relacionadas à chuva ácida? Vamos lá, eu vou marcar aqui para vocês e vou começar de baixo para cima para explicar para vocês um pouquinho mais. O que a chuva ácida tem relação com a degradação da terra nas regiões semiáridas, localizadas em sua maioria na região Nordeste? Quer dizer que só vai agredir essa região? Não. A chuva ácida tem consequência aí as enchentes. Qual é a relação que a chuva ácida tem com enchentes? Nenhuma. A destruição da fauna e da flora e redução de recursos hídricos vai reduzir os recursos hídricos contra a chuva? Não, os recursos vão ser o mesmo. Porém, essa água pode não estar potável também aí para a gente. Com o assoreamento do rio, assoreamento, gente, é quando grande quantidade de solo entra no rio, tornando ele raso. O que é que a chuva ácida tem a ver com o assoreamento? Nada. A diminuição do aquecimento global, já que esse tipo de chuva retira os poluentes de forma alguma. Os poluentes vão continuar. Vai ocorrer apenas algumas reações químicas entre substâncias como dióxido de carbono e enxofre. A corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição da cobertura vegetal e acidificação dos lagos, que eles vão se tornar mais ácidos, em consequência, morte de alguns animais. Então, a resposta correta da quarta questão é a letra A. Vamos lá para a quinta questão. A contaminação das águas apresenta consequências devastadoras. Um terço da humanidade vive em estado contínuo de doenças ou debilidades, como resultante das impurezas das águas. O excesso de nutrientes nas águas, provocando desequilíbrios nos ecossistemas, é denominada o quê? A gente já sabe que o excesso de nutrientes na água vai causar a eutrofização. A gente já viu isso lá no início, ok? Vamos lá. Agora vamos para outra correção online que tivemos na semana passada sobre doenças transmissíveis e não transmissíveis. Foi uma atividade lá do dia 13/8, ok? Foi uma atividade online também. Muito simples, viu, gente? Vamos lá. Casos recentes de epidemia de ebola na África mostraram ao mundo como é difícil conter quadros epidêmicos. Entre as ações a serem realizadas para conter a epidemia, o que é que deve ser feito para conter uma epidemia? E aqui a gente tem várias alternativas, é apenas uma que tem sentido, gente. Vamos lá. Encaminhar os doentes a hospitais da região ou enviá-los
para os hospitais próximos, e isso vai conter uma epidemia? Não. Aguardar que entre os doentes manifeste-se um ou mais indivíduos naturalmente resistentes? Nunca. Eu não posso esperar que uma pessoa se torne resistente para tomar outras medidas, né? Vamos lá. Enviar os doentes a centros de pesquisas para desenvolver medicamentos? Também não. Vamos para a letra D. No caso de óbitos, encaminhar os corpos aos familiares para que sejam feitos os preparativos do sepultamento o mais rapidamente possível. Isso aqui, esse fato, foi que fez agravar a situação de ebola na região da África. Na região da África. Esse foi a característica que fez aumentar os casos, que as pessoas começaram a entrar em contato com a doença. Já o item E, traçar um perímetro no local, isolar e tratar os doentes. Então, eu vou isolar aquela região para que as pessoas não entrem na região e saiam e levem essa doença para outros locais. Isolar e tratar os doentes. Então, evitar que ele entre em contato com outras pessoas. Além de controlar a entrada e saída de médicos e pessoas de apoio dos locais afetados. Então, a alternativa verdadeira aí seria a letra E. Vamos, então, para a nossa próxima questão. Na terceira questão, que foi da atividade online, a gente falou um pouquinho sobre epidemia, endemia e pandemia. Não foi assim? Vamos lá. Ele pede aqui para preencher essas lacunas com a palavra correta. Gente, quando tiver questões assim para vocês, vão por eliminação, ok? Primeiro, tenta encaixar a palavra aqui que você tenha certeza e depois encaixe as outras. Então, vamos lá. Preencha as lacunas e em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Vamos lá. Item 1 é a concentração de casos de uma mesma doença em determinado local e época claramente em excesso ao que seria teoricamente esperado. Então, teve um aumento apenas em um local e época do ano. Item 2 é a presença constante de uma doença ou de um agente infeccioso em determinada área geográfica. Por exemplo, eu coloquei lá no exemplo de vocês no slide. Lá na Amazônia, é constante a malária, ok? É predominante isso lá. Vamos lá. O nome dado à ocorrência epidêmica característica em uma larga distribuição espacial, atingindo várias nações. Bem fácil esse item 3, né? Vamos lá para o item 4. É a epidemia, ele já dá uma dica. É a epidemia de proporção reduzida, que atinge uma pequena comunidade humana, restringindo a tempo e espaço. Vamos conferir qual é a alternativa verdadeira? É a letra C. Vejam que eu disse que esse item aqui era bem fácil, né? Ele se resulta aí a pandemia. Então, o item 1 seria epidemia. O item 2, que é uma região geográfica apenas, é endêmico daquela região, como a malária. Aqui, pois atinge uma grande distribuição espacial, como, por exemplo, vários países, vários continentes. E aqui é apenas um surto epidêmico, ok? Vamos lá para a nossa próxima questão. Ele pede para explicar aqui na terceira questão, explique de forma sucinta, de forma breve, a diferença entre doenças transmissíveis e não transmissíveis. Eu trouxe aqui duas imagens para vocês tirarem a conclusão de vocês entenderem o que realmente colocaram lá na atividade online. Uma doença não transmissível, aqui a gente tem um exemplo da diabetes, que é uma doença adquirida, ou uma doença adquirida geneticamente, né, uma doença hereditária, ou uma doença adquirida graças em relação aos nossos hábitos de vida, como a alimentação, falta de atividade física, em consequência do excesso de algumas substâncias no corpo e o não desenvolvimento de alguns órgãos, causam essa doença que não passa de uma pessoa para outra. E eu trago o exemplo aqui, a diabetes. Eu trouxe um outro exemplo de doença transmissível, que seria a tuberculose. Então, a tuberculose ela é causada por uma bactéria e ela é transmitida por gotículas de saliva. Então, passa de uma pessoa para outra, ok?
Então, gente, acabamos nossa aula, assunto bem tranquilo, né? Espero que tenham gostado, que tenham feito aí a correção de vocês e até nossa próxima aula.